Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Meditando um pouco aqui na palavra de Deus, quero compartilhar com vocês aqui a minha meditação. Se encontra no capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 14, versículo 15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressurgiu. Aleluia! A palavra de Deus diz aqui que quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu, todos nós caímos em pecado. Mas vindo Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário para fazermos reviver em espírito. Algo lindo, né? Algo tremendo. Andávamos tateando no escuro enquanto raiou aquela luz, iluminando os nossos passos, nossos caminhos. Louvado seja Yahshua Mashiach, o Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo estava falando aqui que ele se regenerou, deixou de viver as suas próprias vontades para viver as vontades de Cristo, para viver as ordenanças de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. No capítulo 2 de Colossenses, do versículo 12 ao versículo 15, a palavra de Deus diz: tendo sido sepultado com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estavais mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenâncias. Aqui, quando Adão errou. Aleluia. Cristo veio para abolir isso aqui, o tratado de dívida que Adão tinha cometido erro. Vou repetir. Havido riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenâncias, o qual nos eras contrário, tirou do meio de nós, cravando-se na cruz. Aleluia. Louvado seja Deus. Cravando na cruz, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Aleluia! Louvado seja Deus! Cristo triunfou através da cruz. O seu sacrifício não foi em vão.
foi para nos redimir dos nossos pecados. Louvado seja o teu santo nome. Ele veio para abolir o tratado de dívida que tínhamos devido ao erro que o Adão cometeu. Não existe nenhum justo sequer, todos nós somos pecadores, mas através de Cristo alcançamos a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Em Hebreus capítulo 7, versículo 18, aleluia. Hebreus capítulo 7, versículo 18, nos diz assim: o mandamento anterior é revogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não existe ninguém perfeito. A própria palavra de Deus diz que até os próprios sacerdotes e levitas que serviam no templo do Senhor eram errantes. Aleluia! Bendito seja Deus. De Arão a Zacarias foi concluído todo o sacerdócio. Zacarias era sacerdote da 8ª classe de Abidias. E Abidias era uma das 24 classes estabelecidas pelo rei Davi. Aí no mesmo capítulo 7, do versículo 22 ao versículo 28 de Hebreus, diz assim: Jesus tornou-se assim garantindo uma nova aliança superior. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grandes números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Deus levantava um sacerdote e quando ele morria era necessário levantar outro. Mas este, por permanecer eternamente, tem o seu sacerdote perpétuo. Portanto, podemos também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime dos que os céus, que não necessita-se, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia seus sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Isto fez ele, uma vez por toda, quando si mesmo se ofereceu. Diga aí. Cada sacerdote que era levantado, aleluia, ele sacrificava pelos seus próprios pecados e pelo pecado do povo. Mas Cristo se oferecendo como Cristo, sendo sacerdote, se ofereceu a concluir. Porque Cristo, ele foi crucificado, mas ele vive eternamente. Pois a lei constituiu o sumo sacerdote homem sujeito a fraquezas. Mas a palavra do juramento que veio pela lei, que veio dele, pois a lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. É algo lindo, né? Louvado seja Deus. O último sacerdote foi Cristo e ele vive eternamente. Não existe mais sacerdócio. De Arão a Zacarias, Cristo foi o último. Louvado seja Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 24, a palavra de Deus diz: Louvado seja Deus. A Jesus
o mediador de uma nova aliança, e o seu sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Foi o sangue dele, meus irmãos. Fomos comprados pelo seu sangue. O sangue verteu na cruz do Calvário, nos libertando da condenação. Cristo botou os principados e potestades sobre o vitupério, ganhando vitória, se cravando-se a si próprio na cruz do Calvário. É algo tremendo, né? Meus irmãos, eu vou dizer algo a vocês. A pessoa, para meditar na palavra de Deus, eu não sou tão bom em leitura. Eu não sou bom em leitura. Eu gosto de ler mais aqui, ó. Eu gosto de ler mais aqui. E quando Deus fala comigo na telepatia, cara. Deus fala comigo na telepatia. Você lê melhor aqui, ó. Eu não sou tão bom na leitura, tá ligado? E para fazer um vídeo desse assim, cara, falando da palavra do amor de Deus, é algo tão difícil. Então é isso, meus irmãos. Que Deus fortaleça aí a sua fé. Que você possa crer nas Escrituras, porque a palavra de Deus diz que aquele que crê, ele já recebe um selo do Espírito Santo. Eu falo da palavra de Deus, o que tem sempre na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o teu santo nome. Que você possa crer nas Escrituras. Que Deus possa te fortalecer para que você venha meditar nas Escrituras. A palavra de Deus diz que quando cremos nas Escrituras, quando passamos a acreditar na palavra de Deus, mesmo que você não seja convertido, o Espírito Santo de Deus, ele te sela com um tempo, que para tudo na vida de cada um de nós existe um propósito, um tempo determinado, onde alcançamos a convenção, o conhecer de Deus, o conhecer de Cristo, de Yahshua Mashiach. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Efésios, capítulo 1 de Efésios, versículo 13. E também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selado com o Espírito da promessa. A palavra de Deus, ela é tão linda, meus irmãos. E quando você passa a se consagrar e começa a meditar na palavra, seu coração ele fica tão quebrantado que às vezes eu fico chorando aqui à toa, cara. É loucura. O evangelho, ele é loucura, cara. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Yahshua Mashiach. E o que o Senhor dos Exércitos e ao dos Exércitos te proteja e te ilumine, resplandecendo essa luz que Cristo que Cristo veio para nos iluminar. O apóstolo Paulo se negava para viver Cristo. Não é fácil, mas em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Fica com Deus, eu encerro esse vídeo por aqui. Que a paz de Cristo repouse sobre sua vida. Em nome de Yahshua Mashiach.